Fala galera, iniciamos mais uma live hoje. Hoje que o nosso parceiro Gesimiel, né, que fala? Isso mesmo. Esse mesmo tá certo, né? Tá certíssimo. Hoje, infelizmente, a nossa parceira Jéssica não conseguiu vir aqui. Então a gente deu uma improvisada aqui, mas graças a Deus a gente tá conseguindo fazer a live com um pouco de atraso de novo. Faz parte. Faz parte, a correria. O Gesimiel tá acompanhando um pouquinho a nossa trajetória aqui na nosso escritório, na política, e tá vendo a correria que é, né, cara? Realmente, é muito corrido. Trabalhei na última campanha pro Estanelis. Já trabalhou já com ele, então já com muita alegria, e eu tenho noção do quão corrido é. E dessa vez mais ainda, né? Porque agora estamos na municipal aí com mais candidatos aí para cuidar. Então, eu imagino a corrida que não deve ser. Mais candidatos e uma chance enorme agora dessa vez de entrar, né, cara? Exatamente. Eu trouxe um breve rascunho aqui. Dessa vez não foi no papel, a gente conseguiu se organizar um pouquinho mais, tá no celular hoje. Mas vamos lá. Tô aqui com Gesimiel Xavier, 26 anos. Ele congrega na igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém. Desde criança? Desde criança da igreja? Eu nasci na igreja, né? Para a Igreja Evangélica Ministério do Belém, eu vim quando eu tinha, se não me engano, estou com 26, quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Por aí. Porque quando eu nasci, a igreja ainda não tinha em Caraguá, mas a minha família é nascida no Ministério do Belém, então quando o Ministério veio para cá, que a gente tomou conhecimento, nós mudamos para o Ministério do Belém. Mas já era aqui em Caraguá já? Ou... Já era aqui em Caraguá. Eu nasci no Ministério de Santos, grande abraço para meus irmãos do Ministério de Santos, e com a qual eu aprendi muito, né? Aprendi muito no Ministério de Santos, e minha família, né, eu era adolescente, minha família mudou para o Ministério do Belém por questões das raízes, né, que já vieram do Ministério do Belém, então aí eu estou no Ministério do Belém até os dias atuais. É isso aí. E você trabalha com hotelaria, certo? Trabalho em hotelaria. Muito trabalho, por sinal, viu? Correria, né? Ainda mais cidade turística, eu imagino que deve ser. É turismo, né? Turismo é uma coisa importantíssima que a gente precisa discutir, precisa melhorar na nossa cidade. Confesso, eu que trabalho na área, sei que precisa melhorar. E é uma parte importantíssima do motor da cidade, né? Daqui de Caraguá. Então, é uma área muito boa de se trabalhar, mas dá muito trabalho. Ah, imagino, cara. Inclusive, eu e o Coronel, tem uma vez que a gente sentou numa padaria, inclusive com um pastor até, e a gente estava conversando um pouquinho do turismo aqui na parte cristã. Show de bola. E tem muitos projetos que a gente quer trazer para cá. A gente já tem uma marcha para Jesus que acontece aqui. Sim. Mas eu vim da Renascer.
da Igreja Renascer. O apóstolo Estevam, inclusive abraço ao apóstolo, bispo Christian. E assim, é um evento absurdo a Marcha de Jesus que tem em São Paulo, que é organizada pela Renascer. Olha que legal. Eu tive o prazer de participar de uma. Fiquei, nossa, cara, que correria foi. Nossa, é um evento muito grande. A gente fala de milhões de pessoas, assim. É absurdo, gente. E aí eu lembro que eu fiquei no primeiro trenzinho, cara. Que tem vários trios elétricos, né? No primeiro era o do Kids. Eu sou apaixonado por criança. Eu falo que eu sou uma eterna criança, cara. Eu falo também, na minha igreja tem o Belém Kids, né? Agora eu vou estragar a fantasia das crianças, porque a gente tem 3 cabeções, né? E eu sou um deles, né? Não vou estragar completamente, mas eu sou um dos cabeções do Ministério Infantil. É uma área que eu amo. Aprendi com minha mãe, saudosa minha mãe, e levo aí até os dias atuais. Cara, eu sou apaixonado por criança. Eu era tio do Kids lá na Renascer, cara. É um ministério que eu sou apaixonado. Eu falo que eu vou ser uma eterna criança pro resto da minha vida, cara. Eu me dou muito bem com criança. E aí, assim, lá, o trenzinho do Kids é o que puxa a marcha. Ah, legal. Então, assim, a responsabilidade de andar e parar fica mais pelo trenzinho do Kids ali, cara. E vou te falar, por mais que é um evento gospel e tal, a gente ocupa uma avenida inteira ali. E assim, a polícia militar e o CT quer que você libera logo. Então, é um ataque muito grande vindo desse lado da polícia militar, de palavrão mesmo, de palavras de baixo calão mesmo, em cima da gente. E a gente, como servo de Deus ali, uma autoridade espiritual grande ali, principalmente para as crianças, a gente tem que manter uma posição muito forte ali, né, cara? Por mais que a gente é ser humano também, né? A gente às vezes perde a cabeça, mas por estar se tratando até com criança, além de você ser um servo de Deus, você está lidando com crianças ali, você tem que ter uma postura muito mais firme. Com certeza, porque hoje também qualquer coisa escandaliza. Não, qualquer coisa. Cara, é engraçado que assim, eu tenho uma palestra bem parecida com a do Nicolas Ferreira, Sim. que é o Cristão e a Política, e eu estudando a palestra dele para fazer a minha, tudo, ele mostrou um vídeo de uma ativista LGBT. E aí a gente pega e ele mostrou o vídeo e tal, e ela fala que o LGBT quer sim acabar com a família. E aí ele até comentou uma coisa bem legal, que ele falou assim: mas muita gente vai falar assim, Nicolas, mas é uma pessoa que está falando, você vai generalizar? Sim, a gente tem que generalizar algumas coisas sim, porque é o seguinte, se é um cristão falando qualquer coisa errada, não é aquela pessoa que vai, não é um exemplo, se falar alguma coisa errada aqui, não é eu que vou estar falando alguma coisa, não, é o povo cristão, é a igreja, né? Então é meio complicado, a gente tem até que tomar cuidado em certas coisas, né? Mas é mais ou menos por aí, cara. Então a gente tem que ter uma postura muito regrada, cara. Com certeza. É exemplo, né? Acaba sendo exemplo. A gente tem que ser a autoridade em tudo quanto é lugar, né? E a autoridade tem que ser exemplo em todos os momentos. Sim, com certeza. Eu falo mesmo, até dentro de casa, eu acho que eu peco muito dentro de casa. Eu acho que é o lugar que eu mais peco é dentro de casa do que na rua até. E hoje eu estava conversando com a minha equipe que está trabalhando comigo na campanha. Eu falei assim, gente, eu preciso começar a melhorar mais dentro da minha casa, porque assim, eu falei para eles, todos os dias que a gente for sair para trabalhar, a gente vai fazer uma oração antes, para pedir uma proteção, porque a gente está vendo a batalha espiritual que é, a guerra espiritual que é. Então assim, eu preciso me resguardar espiritualmente e preciso resguardar a minha equipe. Sim. E ali quem é a autoridade sou eu. Exatamente. E isso que você está falando, eu pude viver hoje, estava numa sala ao lado, enquanto a equipe dele estava reunida, né? E algumas coisas, como as salas são próximas, algumas coisas dá para ouvir. E realmente, isso que você está falando é muito importante e deu para ouvir você parando ali aquele momento, orando para que tudo desse certo. Isso é importante, a nossa base na fé, a oração
com o nosso Criador é a base, aquilo que nos motiva a ir adiante, sempre. Cara, eu conversando com eles, na hora que eu tava falando desse momento, assim, das batalhas espirituais, te juro, é uma coisa tão forte que na hora que eu tava conversando com eles, eu me segurei, meu olho lacrimejou inteiro, e eu me segurei pra não chorar. Imagina. Porque, cara, é absurdo. É a minha primeira eleição. Tá indo muito bem por sinal. Obrigado. Muito bem por sinal. Que Deus abençoe a gente aí, seja feita a vontade dele, cara. Amém. É minha primeira eleição e assim, já tive batalhas espirituais, já fui autoridade dentro de algumas igrejas, algumas vezes me atropelei pelo caminho, voltei pro mundo, mas Deus sempre me mostra que o meu lugar é junto com Ele. E aí nessa eleição, peguei e falei, eu tenho que me resguardar mais. E assim, uma das bandeiras que eu vou levantar, se eu for eleito, é o cristianismo. Sim. É uma pauta que eu vou defender assim, com toda a garra, sabe? Então, a batalha acaba sendo até maior quando a gente quer defender o cristão, né? Mas a gente tá aí pra isso. Posso te fazer uma pergunta? Opa, fica à vontade, cara. O que te levou a dessa vez eu vou disponibilizar meu nome? Cara, ser candidato. Eu assim, ó, desde criança, eu nunca fui o Maria vai com as outras. Eu sempre fui muito posicionado, eu sempre fui o que levava as Maria comigo, sabe? Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente não gosta de alguma coisa, um exemplo, esse copo tá me incomodando aqui. Não adianta só ficar reclamando. Esse copo vai continuar aqui. Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente não tá gostando de alguma coisa, que a gente tá vendo que alguma coisa tá errada, a gente tem que agir. E a melhor forma que eu vi de agir foi chegando aqui e tirando o copo daqui e colocando onde eu acho que é certo. E foi isso que aconteceu na política. Eu falei, não adianta só eu ficar reclamando. Eu vou pra cima, eu vou brigar e vou fazer o que eu acho que é certo, cara. Entendeu? Não tô indo porque, você quer se aparecer. Cara, já fui cantor sertanejo, cara. Nossa. Então, acho que assim, se você quer se aparecer mesmo, a melhor área é essa. Entendeu? Uhum. O estrelismo, a fama, se você quiser mulher é uma área que tem, dinheiro é uma área que dá dinheiro, mas não, eu vim para a política, que é uma área que eu vou ser muito criticado, até pelas pautas que eu quero defender, que são pautas que a gente vê a direita hoje sofrendo muito ataque, que é um exemplo na homofobia, né, contra o ativismo LGBT, contra pautas abortistas, tá? E quando eu falo em questão do ativista LGBT, sim, só para deixar bem claro, tá? Eu não tô brigando contra o homossexual, apesar de na minha visão eu achar que é uma coisa errada, a visão cristã, não significa que eu vou brigar contra os homossexuais. Não, tem duas diferenças muito grandes entre o homossexual e o ativista LGBT. O homossexual, ele busca uma aceitação e direitos iguais. E de certa forma tá certo. Nós temos que respeitar, nada impede da gente abraçar um homossexual, da gente conversar com um homossexual, da gente falar da palavra de Deus para um homossexual. E ele, como qualquer uma outra pessoa, é um ser humano e merece direitos iguais. Exatamente. Já o ativista LGBT, ele não busca direitos iguais. Ele busca uma imposição. Se você não acha aquilo certo, você é um homofóbico, você é um preconceituoso. Entendeu? E isso eu não aceito. Entendeu? Acho que se você quer direitos iguais, beleza, vamos lutar por direitos iguais. Apoio vocês e vou junto com vocês nessa. Tá? Mais um exemplo. Eu, como um servo de Deus, se eu tô no hall da minha igreja, beijando a minha mulher, o pastor chega na gente e fala assim, filho, não é lugar disso, vamos parar. Beleza, vou parar. Agora, se chega num casal de homossexual que tá se beijando no hall da igreja e fala assim, filho, não é lugar disso, vamos parar. É preconceito, é homofobia, não sei o que lá. Entendeu? Então, acho que tudo tem um limite. E do mesmo jeito que eles querem respeito, a gente tem que respeitar a igreja, as doutrinas que a gente sempre teve, que é os ensinamentos que a gente aprende na Bíblia. Entendeu? Então, assim, por mais que eu sei que vai ter ataque de tudo quanto é lado, vão querer falar de coisas que eu já fiz na minha vida, errei muito, muito mesmo, cara. Mas eu acho que esses erros me amadureceram hoje em dia. Hoje em dia tenho minha mulher, tenho meu filho de 8 anos, minha mulher tá grávida, a gente tá esperando mais um. E assim, esse de 8 anos, ele já era filho da minha mulher, né? Ela já tinha, trato ele como se fosse meu.
graças a Deus, tem um relacionamento muito bom com o pai biológico dele, com a família. Isso é importantíssimo. Entendeu? Porque a criança não tem nada a ver com o relacionamento de pai e mãe. Então, se a gente não tivesse um relacionamento legal, não ia afetar na minha vida, ia afetar na vida dele. Então, ele me respeita muito, eu respeito muito ele. Inclusive, abraço o Rafael, toda a sua família, a mãe dele. E segundo os médicos, eu não poderia ser pai. Sério? Segundo os médicos, eu não podia ser pai. Inclusive, que nem eu falei no começo, eu sou apaixonado em criança. Meu maior sonho era ser pai. Desde criança, cara. Então imagina a alegria que você não ficou Nossa. ao receber a notícia. Inclusive, foi num dia que o coronel ia ter uma live aqui. Eu precisava ajudar ele a gravar a live. E aí minha mulher me ligando, não, preciso você vir aqui em casa que eu preciso falar com você e tal. Fui correndo pra lá e falei, coronel, eu vou lá, mas eu volto. E eu cheguei lá, ela me deu a notícia. Nossa. Cara, eu não consegui voltar pra cá. Eu imagino. Chorou muito? Se a gente começar a falar aqui, eu começo a chorar de novo, entendeu? Então, é mais um motivo pra me agradecer a Deus, exaltar o nome dele aí. E até pelos meus filhos que eu vou lutar aí. Show. Parabéns, que cresça com saúde. Amém. Chama a gente quando nascer pra gente. Vixe, a gente vai poder fazer mimar. uma festa aqui nessa cidade, cara. Show de bola, show de bola. Fico feliz. Bom, e vamos lá, vamos perguntar a você também aqui. Eu até separei aqui algumas perguntinhas. Vamos lá, só para não fugir muito do que eu queria fazer aqui com você hoje. O que você acha a respeito do cristão e a política? Vamos lá. Eu acho que é muito importante o cristão estar ligado à política. Afinal de contas, por muitos anos eu ouvi falar, vivi uma parte disso, dizendo que a política era do diabo. Que crente não podia mexer com política porque era do diabo. E o pessoal falou tanto, né? Até meu pastor Adriel Padilha, grande abraço, pastor presidente do Ministério do Belém, até ele fala que de tanto falar que era do diabo, acabou que o diabo, de certa forma, acabou tomando conta, né? Então, agora, né, com a bancada evangélica, a bancada cristã que a gente escuta tanto, estar lá para defender aquilo que a gente pensa, para poder lutar contra tudo aquilo que vai contra a luz da palavra de Deus, que é aquilo que a gente acredita, acho que é muito importante. É muito importante. Nós acabamos, eu posso falar, vacilando nesse quesito de demorar um pouco para poder ter esse entendimento, né? Que o quão importante é o cristão estar na política, né? A gente tem aí exemplo José que foi vendido como escravo e depois acabou sendo governador do Egito, né? Então eu acho que é algo assim de suma importância nós estarmos lá dentro com representantes que de fato vestem a camisa, que de fato são cristãos. Eu vou falar aqui mais para o lado evangélico, que são crentes de verdade, não aqueles que vão na igreja periodicamente, no decorrer de 4 anos, para poder dar um auxílio, para poder ser citado o nome lá em cima, no altar, ou vem só de 4 em 4 anos, do meio do horário, do período de política, né, da campanha. Então, acho que durante todo o tempo, nós cristãos temos que estar sempre atentos aos irmãos que estão ao nosso lado e se colocando à disposição para isso. Isso é importantíssimo, porque precisa de coragem, não é fácil não. Então, a gente tendo esses irmãos que estão se colocando à disposição, imagino que crentes, né, eles oram, pedem direção a Deus para que tomem esse tipo de decisão. A gente tem que ficar atento para escolher nomes que de fato nos representem e nos defendam lá dentro. Acho que isso é importantíssimo. Sim, que nem eu falo, né? Por muito tempo o cristão ele se afastou muito da política pelo motivo que você mesmo citou aqui. E uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui para as pessoas: nada é do diabo, tá? Que a gente fica falando assim, a política é do diabo, o funk é do diabo, a música é do diabo. Não, gente, a gente que tá dando essas coisas para ele, tá? E se a gente der pra ele, ele vai abraçar sim. O que ele mais quer é isso. Como a mesma coisa, se você der brecha na sua vida, ele vai abraçar você da mesma forma. E você não foi feito pro diabo. Então, nada é feito pro diabo. Mas muitas das coisas, que nem a gente tava falando, falta da gente se posicionar. Exatamente. Né?
Hoje a gente vê a política o rumo que está tomando com essas pautas abortistas, ideologia de gênero. Hoje, se você falar para mim que você é mulher e eu não aceitar, eu vou preso, cara. Né? Então, a gente vê aí a ausência, o afastamento do cristão na política onde a gente está chegando. A gente vê aí o X já sendo banido aqui do nosso país. Cara, isso você não tem noção da gravidade que é. Estima-se, eu estava vendo ontem uma reportagem que estima-se que no primeiro ano o prejuízo para a economia, né, para a gente ter noção do quão... o pessoal fala, tem que censurar mesmo, tem que banir mesmo. Afinal de contas, se a gente parar para pensar, todas as redes sociais que nós temos, eu posso falar o que eu quiser, tanto no X, tanto no Instagram, quanto no Facebook, qualquer outra rede. Né? Aí o pessoal, não, tem que banir mesmo por conta disso, daquilo outro, quando na verdade o prejuízo que está estimado com a saída dessa rede social para a nossa economia, né, falando a nível de Brasil, é de 10 bilhões de reais no primeiro ano. 10 bilhões de reais. Então é algo assim que impacta empregos, impacta todo um território, né? Impacta de certa forma todas as cidades que tem no nosso território nacional. Então, é algo assim que eu fiquei espantado. E é até engraçado que as pessoas que falam isso, né, não, tem que banir mesmo, usam as redes sociais para falar, né? Exatamente. Então, a hipocrisia aí, né? Pois Mas... Então, assim, o problema, sabe o que é também das igrejas? É que, assim, infelizmente, não tô falando todas, pelo amor de Deus, gente, não tô generalizando, tá? Muitas igrejas usa o altar como palco, como palanque, entre outras coisas. E hoje o que a gente mais vê na internet, dos famosos aí, é a palavra cancelamento. É o medo de ser cancelado. Já pensou se Jesus tivesse medo de ter sido cancelado ali na cruz? Pois é. Entendeu? Porque de certa forma foi um cancelamento. Sim, a cruz foi um cancelamento. Sim. Entendeu? Mas em momento algum ele se absteve do que ele acreditava, do que ele sabia que era o certo. E eu acho que assim, a gente como cristão, que nem a gente falou desde o começo, a gente está batendo aqui nessa tecla, a gente tem que ser autoridade, a gente tem que ser a cabeça realmente. Entendeu? Não ficar, porque eu vou ser cancelado, porque eu vou ser cancelado. Se for para ser cancelado falando da palavra de Deus, amém. Amém. E que me cancele em qualquer lugar que eu for, que eu não tenha liberdade de sair na rua. Mas se for para exaltar o nome de Deus, eu não ligo. Entendeu? E esse é o maior problema hoje em dia na política. É o medo de ser cancelado. A pessoa não quer falar, às vezes, mal de uma coisa porque vai ser cancelado. Entendeu? A gente tem que ser autoridade. Na Bíblia, a gente vê que em todo momento Jesus fala coisas que pessoas não queriam ouvir, às vezes. E mesmo assim ele não temia o que poderia acontecer. Até porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. Entendeu? E a gente já sabe a perseguição que a gente vai ter aqui. Que nem eu falo, eu não tenho medo do que vai acontecer comigo. Até em questão de morte, não tenho medo, até porque morrendo com Cristo é lucro. Entendeu? Então não tenho medo disso. Tenho um certo medo de acontecer alguma coisa com a minha família, mas é um risco que eu estou correndo, entendeu? E se eu acredito em alguma coisa, eu vou lutar até o último. Que eu acho que falta muito disso hoje em dia nas pessoas, né? Isso é uma verdade. E é bom a gente ter pessoas que demonstrem esse tipo de coragem, né? A diferença que muitas das vezes falta para que as coisas de fato aconteçam no meio que a gente vive, na cidade que a gente vive, no bairro que a gente vive, na vizinhança que nós fazemos parte, né? São pessoas que se levantem, nos defendam e deem aí continuidade, e uma boa continuidade, por sinal, em tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente sempre defende entre as quatro paredes, mas agora alguém de coragem se levanta e se defende fora também dessas quatro paredes. Isso aí. Por mais que a gente já falou, para a gente deixar mais especificado aqui, qual a importância de estarmos dentro da política? A principal, né, o que mais me chama a atenção é
o que nós conseguimos fazer estando lá dentro. A gente já falou disso, mas é importante sempre frisar que é defender o que nós acreditamos, defender a nossa fé, defender tudo aquilo que nós vivemos ou deveríamos viver e pregamos, né? Nós somos a luz do mundo, nós temos que ser referência, como você falou sobre liderança, estar sempre na liderança, né? A todo momento. Não é fácil, confesso que não é fácil, mas aquele que nos guarda, ele não tosqueneja, ele não dorme, né? Então é importante, né? Essa é uma das questões mais importantes para mim, para a gente ter pessoas como você, como os demais colegas dentro da Câmara de Vereadores ou dentro do meio político, né? Acho muito importante. Uhum. E assim, como uma autoridade espiritual aqui também, eu queria que você deixasse aí pra galera uma palavra aí que passe uma confiança aí pra essa galera que vê a cidade do jeito que tá aí, porque a luta é pela palavra de Deus, que a gente quer brigar muito, e pela melhoria da nossa cidade, que vem sofrendo com muitas coisas, e a gente sabe que isso também chega a ser espiritual, né, cara? Com certeza. Separei aqui, né, para nós lermos e meditarmos no decorrer aí dos dias. Quando você tiver um tempinho, para dar uma lida do nosso norte, no nosso guia, que é a Bíblia Sagrada, em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, né? Confia no Senhor. Confia no Senhor, naqueles que Deus colocou à disposição para nos servir, né? Vamos entregar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos a Deus e Ele fará o melhor para nós, né? Ele nos ama e Ele nos guiará. E um trecho também aqui de Provérbios, se não me engano, Provérbios 29:2, que é bem conhecido, que diz: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina ou governa, o povo sente medo ou suspira. Então, é importante, né, a gente sempre ter o foco de colocar pessoas que Deus se agrada e nós, consequentemente, também nos agradamos, né? Porque quando o justo está no poder, né, com a autoridade de Deus, nós nos alegramos como povo. E quando o mal está no poder, nós choramos. Então essas são aqui dois trechinhos que eu acho que é muito importante para a gente poder meditar nesse período que nós estamos vivendo com a política aí do jeito que está. É isso aí. Gente, para a gente não se estender muito, como a gente sempre fala, o foco aqui da nossa live é orar por Caraguá. A gente bate um papinho antes porque é gostoso a gente saber algumas coisas, principalmente a gente que está envolvido com a política e está querendo levar a bandeira cristã para dentro da política, para podermos defender ela, para podermos tentar passar mais a palavra de Deus lá de dentro, porque você sabe o que significa política, né? De politeia. Política, o significado da política é o poder de influência. E é o que a gente precisa ter. Até porque na Bíblia mesmo fala que Deus fez a gente para ser o sal da terra. E o sal, ele tem muito mais prioridade do que só dar sabor ou de conservar. O sal, ele dá sede também. E a gente tem que ser essa sede na vida das pessoas, né? Então isso que a gente tem que tentar transmitir dentro da política. Então eu vou pedir aqui para o nosso convidado aqui responsabilidade, fazer uma oração aqui pela nossa cidade, fazer a chuva de fogo cair agora em Caraguatatuba aí. Vamos lá. Amém? Vocês que estão nos acompanhando, vocês que vão nos acompanhar posteriormente, se puder, feche os olhos, vamos pedir a Deus que continue nos guiando. Amém?
Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento de estarmos aqui, Senhor, em comunhão, eu, Igor, os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Senhor, abençoa cada cidadão dessa cidade, abençoa o aposentado, abençoa o jovem, abençoa, meu Senhor, os nossos queridos amigos que trabalham na saúde, meu Pai. Abençoa os professores, abençoa todo o corpo de segurança, abençoa cada político, meu Deus. Abençoa todos que estão cuidando de nós nesse momento. Abençoa o jovem, abençoa a criança, meu Pai. Abençoa cada área, cada canto dessa cidade, os moradores de rua, que eles possam ter essa noite, meu Pai, o que comer, que eles possam ter a oportunidade de mudar de vida. Dê a eles, meu Deus, a chance de mudar de vida, meu Pai, e levante servos corajosos, fiéis ao Teu nome, para que possa ser a mudança na vida das pessoas, meu Deus. É o que pedimos, é o que Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, quero agradecer você mais uma vez pela participação, agradecer a cada uma das pessoas que está assistindo a gente, que ainda vai assistir, que comentou aí. Que Deus abençoe muito sua vida, que você tenha um final de noite aí excelente, que Deus proteja todos vocês, a casa de vocês, que Deus abençoe sua vida também. Obrigado mais uma vez de coração mesmo por ter participado. Foi um convite meio que de última hora, né? Foi, mas a gente está aqui, eis-me aqui, para falar de Jesus. A melhor coisa que tem é receber convite. Cara, com Jesus é assim, cara, o que tiver que acontecer vai acontecer. A gente já tá conversando com algumas pessoas já tem um tempinho já tentando acertar as datas, mas quando é pra ser, era pra ser. Com certeza. Hoje a gente não tava lembrando quem que ia participar, depois a gente viu que tava a data vaga aí, que a gente não tinha colocado ninguém, e eu saindo da reunião, que nem você pode ver que ele falou antes, ele tava do lado de onde eu tava fazendo reunião, até ouvi algumas coisas. E quando eu saí, eu vi ele e falei, meu, é ele. Deus falou no meu coração assim, chama. Peguei e perguntei pra ele, cara, você tem alguma coisa pra fazer hoje? Ele falou, que horas? Eu falei, 7h30. Ele falou, não, tem como, porque eu saio 7 horas do serviço. Eu falei, então era pra ser, vamos que vamos. Mandei tudo de última hora pra ele ali, a gente na correria, ele na correria do serviço dele, eu na correria de terminar de organizar as coisas, dar atenção lá em casa, tomar um banho, porque a gente teve a nossa primeira caminhada hoje. Então, tudo bem corrido, mas graças a Deus deu certo. Então, obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que você seja luz na vida de muitas pessoas, que Deus te use muito. Amém. Tá bom? E que Deus me abençoe também, que nem eu sempre falo nas minhas orações, que se for da vontade dele, ele vai me abençoar nessas eleições. Se não for também, amém, tá nas mãos dele, ele sabe o que faz ou deixa de fazer. E se não for da vontade dele que eu entre, que ele me mostre o caminho que ele queira que eu siga aí, para exaltar o nome dele. Certinho? Com certeza. Pessoal, quero agradecer aqui a audiência, agradecer pelo convite. Que Deus continue te abençoando, te guiando nesses seus passos. E é aquilo, nós temos que colocar pessoas de coragem lá. Se você tá aí, falando agora um pouquinho de política, não sabe em quem votar, eu conheci ele agora nessa campanha, voltei um pouco o Instagram dele, e é uma pessoa íntegra, uma pessoa de confiança. Igor Henrique 11022. É isso aí, olha, ele colocou o número já. Pessoal, aproveitem, porque é só de 4 em 4 anos. Não deixa pra depois, não. Vamos escolher o melhor pra agora, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, gente. Fica com Deus. Valeu.